Oi! Eu decidi aproveitar que eu tô meio sem nada pra fazer hoje e vim falar sobre Catábases, da Rebecca Kuang, que eu finalmente li. Vocês vão ver que eu tô no quarto da bagunça, aqui em Baldinha ainda. Faltam 3 semanas pra terminar meu internato rural. E aí vai ser a formatura do meu bem, o Arthur vai se formar. Eu conheci ele tinha 17 anos e agora ele vai ser médico, ele vai se formar. Olha que loucura. Eu tô super feliz com isso. Mas enfim, não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre Catábases. E aí eu trouxe anotações porque eu não quero me perder. Eu geralmente faço aquele resumão de livros que eu li. Isso vai acontecer no final de dezembro, ainda tem as leituras de dezembro pra fazer no trimestre, mas eu li Catábases e eu tive grandes problemas, então eu decidi vir falar. Antes de tudo, por favor, não me crucifiquem. Eu já li outros livros da Rebecca. Eu li na verdade só a trilogia da Papoula, né? Os 3. Que inclusive eu gosto bastante. Eu acho o primeiro livro perfeito, o segundo livro muito bom, o terceiro livro eu não gosto. Mas eu acho ótima a trilogia. Não tenho nada contra a autora, apenas não gostei deste livro. E também eu vou fazer alguns comentários no final. Por favor, não tomem isso como pessoal, para qualquer estilo literário e afins. Vocês vão entender mais pra frente. Vamos lá, então. Sobre Catábases. Primeira coisa que eu queria começar falando, que eu vi vários vídeos no YouTube das pessoas falando, tipo, livros que você deve ler antes de ler Catábases. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso daqui não é o jogo da amarelinha, sabe? Não é Julio Cortázar. Não precisa estudar para ler Catábases. Sim, ela cita 1 milhão de autores, 1 milhão de paradoxos, ela cita milhares de coisas, mas o que é importante, ela explica. Se você sabe do que ela tá falando, do autor que ela tá citando, você vai ficar tipo, que legal, ela tá citando tal coisa. Mas se você não sabe, tá tudo bem, não vai mudar em nada pra você entender o enredo da história. Por favor. É claro que eu não estou desestimulando ninguém a ler Dante Alighieri, não é isso. Se você quer ler Dante Alighieri, vá com tudo. Porém, não é uma premissa pra ler Catábases, pelo amor de Deus. A segunda coisa é dar uma breve ideia do enredo aqui pra quem não leu. Ele é um livro que vai se passar no ambiente acadêmico em Cambridge, só que tem magia. Magia é um curso. E aí a personagem principal, cujo nome eu esqueci, a Alice vai ter ela e o Peter, que são 2 estudantes do mesmo professor e orientador, que é o Grimes. Esse cara morre e aí eles vão pro inferno buscar ele, passam lá pelos 7 tribunais do inferno e um caos. É isso, assim, a premissa da história. Parece muito bom, porém, temos alguns problemas. Eu vou começar falando do que eu gostei no livro, pra não começar destruindo. Então, o que eu gostei? Eu gostei muito do sistema de magia. Falando aqui sem spoilers, o sistema de magia lá, ele é um rolê matemático, assim, de paradoxos. Então, você tem que criar é difícil eu explicar, mas você tem que criar uma coisa é tipo aquelas jogos de lógica, sabe? Se, e somente se, e, ou, e não sei o que. Aí você tem que criar um jogo de lógica que faz com que uma coisa que não é verdade seja verdade. Então, escreve isso em pentagramas e não sei o que e faz funcionar. O sistema de magia é basicamente esse. E aí tem os dias especiais que funcionam pra isso. Eu achei muito interessante, assim, eu dou muitos créditos por isso, gostei muito. Outra coisa que eu gostei é o Peter. Eu tenho muitas ressalvas para a construção de personagens desse livro, mas eu gosto do Peter porque ele é um moço bonzinho de cílios compridos e querido. Isso me pega muito, enfim, eu sou fácil na literatura. Eu tenho uma queda por homens bonzinhos de cílios longos, não posso fazer nada. Além disso, eu gostei, apesar da gente não precisar estudar para ler a obra, eu gostei do estudo que ela fez para a própria obra, assim. Você vê que ela pôs muito empenho. Às vezes eu acho que é too much, assim, tipo, gente, olha só como eu estudei para fazer esse livro. Mas eu dou créditos para isso também, eu achei bom. É legal ver alguém que põe muito empenho. Eu vou passar uma moto, desculpa. Passou. E a outra coisa que eu gostei foi a ambientação no meio acadêmico. Eu sendo uma estudante do meio acadêmico, né? Eu
posso afirmar que, infelizmente, muitas dessas coisas são verdades, né? Abusos de moral, abusos de gênero, enfim, inúmeras coisas, jogos de ego. Nossa, tem tanta coisa ridícula e absurda que acontece por causa de jogos de ego entre professores, pesquisadores, alunos, enfim. Não vou entrar nesse mérito, mas eu gostei dessa representatividade do meio acadêmico, assim, por assim dizer. E acaba mais ou menos aqui as coisas que eu gostei. Agora, ao que eu não gostei. Primeiro de tudo, gente, a voz narrativa é muito ruim. Muito ruim, é muito professoral. Parece que, tipo assim, quer dar uma aula o tempo todo. Me irritou muito, eu odiei a voz narrativa desse texto. Eu ficava, meu Deus, que insuportável. É muito chata a voz narrativa. Tipo, é uma história muito interessante, você quer saber o que acontece, mas o narrador parece que tá te dando uma aula. É um saco, um saco. Eu não gostei do desenvolvimento de personagens. Ai, é tão flat, é tão plano, é tão... sei lá, a Alice, ela é uma vítima que não quer ser a vítima e ela quer mudar tudo e não sei o que, e aí é uma menina pobre que se mudou pra lá e aí sofre com o professor e tarará, e aí, tipo, ela quer mudar dessa posição de vítima, e é isso que ela é. O Peter, ele é um menino bonzinho, um gênio, e aí pra dar uma profundidade, ela colocou ele com uma doença, tipo assim, não vou dar spoilers aqui, mas enfim, ela coloca ele com uma condição de saúde, aparentemente, pra dar alguma profundidade pro personagem. Tipo, eu achei legal trazer essa condição, que é muito pouco abordada, primeira vez que eu vejo abordada na literatura, na verdade, assim, como alguém estudante de área de saúde, enfim, é uma doença, assim, realmente muito debilitante. E foi interessante ver, assim, trazida na literatura, mas tipo, parece que essa foi a cartada dela, de, olha, por que ele é assim? Tá vendo? Vou dar profundidade pro meu personagem com uma doença crônica. E é tipo, isso é a personalidade dele, sabe? Faltou muito. O Grimes também, sabe, chega a ser caricato. Os personagens são muito... sei lá, é todo mundo muito caricato. Eu achei estranho, não gostei. Sem falar que não aprofunda em nenhum personagem de jeito nenhum, assim. Traz umas coisas pessoais dos personagens pra mostrar, olha, o que ele passou, olha o que ela passou, tananã, mas sem aprofundar, tipo, sei lá, não gostei. Outra coisa que me irritou foram os plots. Se você lê o livro, você vai perceber que a maioria dos plots, eles são esperados. Tipo assim, sabe? E eu não esperava isso, porque lendo A Guerra da Papoula, é um livro muito trágico, A Guerra da Papoula, e eu não esperava os plots da trilogia, assim. Inclusive, uma das coisas que eu não gostei, porque é muito trágico, assim, muito trágico. Então esse livro eu ficava assim, gente, esse personagem não morreu, sabe? Tipo, os plots eles eram esperados, as coisas elas eram esperadas. Tem uma coisa que acontece no início, assim, que a Alice descobre, e eu desde o início eu falei, gente, isso é óbvio, sabe? Os plots eram muito óbvios, era tudo muito bobo, chegava a ser infantil, e isso é meio ridículo, porque você tem dois personagens que estão no inferno pra buscar um professor, o que é uma situação assim bizarra, e eles passam mostra diversas coisas que eles passam, que são coisas bem pesadas, assim. E aí você tem os plots tão óbvios que chega a ser infantil em certos momentos. É uma coisa que não casa, não faz sentido. Eu achei bizarro, assim, não gostei. É tudo muito plano. Por mais que aconteçam coisas meio absurdas e você fique, meu Deus, o que vai acontecer? Tem hora que parece que falta senso de urgência na história. Eu não sei, eu achei muito esquisita a construção do enredo. Tem hora que você não consegue acreditar que aquelas coisas estão acontecendo. O personagem parece que ele não se decide no que ele quer fazer. Uma hora ele quer isso, outra hora ele quer aquilo. E aí as ações que ele toma, você não consegue dar credibilidade. Porque o personagem não age como é suposto que ele deva agir pro personagem que foi construído. Assim, parece que ele tá atuando pra chegar no final da história e não com ações que seriam dele mesmo. Eu não sei se o que eu falei fez sentido, mas o que eu senti é isso, que os personagens eles estavam lá pra cumprir um papel, mas que eles não eram críveis, não eram pessoas críveis, assim. E aí isso fez com que os plots ficassem super bobos, esperados,
e que a história como um todo ficasse sem profundidade nenhuma. Eu achei muito esquisito, assim, tive uma sensação tão estranha, ruim. E tipo assim, o mais bizarro é que eu não considerei um livro ruim. Eu tô detonando o livro aqui, mas eu não considerei ele ruim. Eu considerei ele bom porque ele me prendeu, assim, eu li rápido, sabe? Fiquei curiosa com a história. Mas depois parando pra pensar, eu vou até mudar a nota que eu dei pra ele. Eu fico. Tipo assim, você lê o livro inteiro, mas são meio que palavras entrando na sua cabeça e não te fazendo sentir quase nada, sabe? Não. Foi mais mera curiosidade pra chegar até o final. Me deixou muito curiosa, mas não me agregou como ser humano. Sei lá. Enfim, isso leva à última parte dessa minha crítica. Inclusive, eu vi um vídeo hoje muito interessante sobre, eu vou deixar ele linkado aqui. Ele tá em espanhol, mas assim, vale muito a pena, achei muito legal. Foi uma coisa que eu tinha pensado em falar, mas depois que eu vi esse vídeo, eu falei, nossa, eu vou trazer um pouco dessa discussão. E aí vou deixar aqui embaixo para quem quiser ver melhor aprofundado, porque a pessoa que falou, ela tem estudo para isso, né? E eu sou apenas uma leitora crítica da minha cabeça, né? Nem tenho, nem posso me dizer crítica literária, nem nada disso. Sou apenas uma leitora. Enfim, queria falar sobre como que eu senti que esse livro, ele prioriza a mensagem em detrimento da forma. Tipo assim, ele queria falar sobre uma coisa, tipo, ó, como é que mulheres sofrem no meio acadêmico. E aí criou uma história pra passar essa mensagem, sabe? Tipo uma fábula. É como se fosse uma fábula, só que mal feita. Porque se você ler, sei lá, a fábula da formiga e da cigarra, é super bem feita, assim, é muito bonitinha. Sei lá, o lobo e o... esquecidos que construíam a casa, um construir de manhã, o bode e o lobo, um negócio assim. Tipo, são crônicas, ou são fábulas bem construídas. Isso não achei, sabe? Foi toda uma história só pra passar uma mensagem, não, sei lá. E aí, o que o vídeo fala e que eu achei interessante trazer é como que a gente tem vários livros hoje em dia que estão priorizando a mensagem, a discussão, em detrimento da forma. A exemplo do Catábasis. A autora do outro vídeo, ela até fala de livros que existem para trazer mensagens, como eu até já falei aqui dele, O Estrangeiro, do Camus. É uma novela de tese, então foi uma história criada para trazer uma mensagem, ela foi feita para isso. Porém, ela não dá as respostas. Inclusive, quando eu vim falar aqui de O Estrangeiro, do Camus, eu vim completamente abalada. Porque foi um livro que me fez questionar muito sobre a minha vida. Nossa, tá muito quente aqui em Baldinho, gente, vocês não têm ideia. Mas enfim, foi um livro que me fez questionar muito sobre a minha vida, sobre tudo, assim. Eu mudei coisas no meu cotidiano por causa desse livro. Já Catábasis, da Rebecca Cohen, não me faz questionar nada. Ele me traz respostas. Eu tive a sensação de que eu tava quase que lendo um livro de desenvolvimento pessoal, estilo A Biblioteca de Meia-Noite, que é um dos livros que eu tenho enormes críticas. Eu indico para algumas pessoas que eu vejo, eu sei que são pessoas que vão gostar, mas que me traz profundo desconforto. Outro que me traz muito desconforto é aquele do Paulo Coelho, O Alquimista. Eu tenho a mesma sensação de que foi um livro, tipo assim, meio autoajuda, mas que criaram uma historinha pra, sabe, vender como literatura. E aí a gente tem esse problema hoje em dia, da valorização da mensagem. Tipo, eu quero mostrar sobre machismo, eu quero mostrar sobre racismo, eu quero mostrar isso. E aí você parte da premissa do que você quer mostrar, em vez de partir da premissa da história que você quer contar. E aí a gente vai tendo livros tão fracos, tão... eu acho tão ruim, eu não gosto, nossa, me faz sofrer, assim, são livros que eu desgosto muito. Eu odeio literatura de desenvolvimento pessoal, odeio, assim, não é que eu sinto que eu não tenho nada pra aprender, mas eu gosto de achar os meus caminhos, eu odeio ter alguém falando comigo, tipo, esse é o caminho certo, e esse tipo de literatura, esses livros, muitos que a gente tem hoje, me dão uma sensação do ruim. Por isso que eu tenho, às vezes, um pé atrás de ler aqueles livros de conforto, sabe? Toda vez que eu leio a sinopse, eu fico, gente, vai ser um negócio de desenvolvimento. Enfim. E aí, o que me leva à minha pergunta de por que esse tipo de coisa tá crescendo? É porque vende? É porque somos leitores burros hoje em dia? Por que a gente compra mais histórias que nos dão respostas em vez de perguntas? Porque se você parar pra pensar, tem muitos livros excelentes
que vão questionar a questão de machismo, questão de gênero, raça e afim, que você tem inúmeros livros, sei lá, Tomates Verdes Fritos, você tem O Sol é para Todos, você tem, sei lá, deixa eu pensar, Conde de Monte Cristo vai trazer sobre questões de desigualdade socioeconômica. Nossa, Os Miseráveis, tipo assim, a gente tem inúmeros livros, assim, muito bem feitos, muito bem escritos, que vão trazer mensagens importantíssimas, porém sem jogar isso na sua cara. Você pensa, te levam a pensar, você lê uma história, sei lá, você vai ser contra o racismo não porque alguém está te dizendo que aquilo é errado, mas porque você lê e consegue abstrair daquela história o absurdo que é tratar alguém diferente por causa da própria cor, tratar alguém diferente por causa do sexo. Então, assim, a partir de uma história bem contada, você consegue abstrair o sofrimento de outrem e internalizar aquilo para evitar um preconceito futuro. Tipo, gente, eu entendo que isto é errado porque faz alguém sofrer e não porque alguém me contou isso. Porque eu acho que é assim que a gente desenvolve o nosso senso moral, construindo isso internamente a partir do nosso entendimento do que as outras pessoas sentem, de como que aquilo impacta o mundo, e não simplesmente porque alguém nos diz o que é certo ou errado, porque a crença e o comportamento construído com base unicamente no que alguém diz, isto é certo, isto é errado e somente isso, é muito fraco. É muito fraco você construir o seu senso moral apenas num dito. E eu não tô aqui, é claro, falando de, por exemplo, religião, porque isso abarca muitas outras coisas. A fé, ela é muito diferente de uma única pessoa. Você lê um livro de desenvolvimento pessoal e esse autor falando, tipo assim, levante sua bunda e vá trabalhar. É muito diferente. Não, por favor, não estou falando de religião. Eu tô falando dessa literatura fraca, de trazer respostas e de falar, olha, isso é errado, olha como as mulheres sofrem no ambiente acadêmico, não seja machista. Tipo assim, ai, sabe? A gente é burra assim? Eu não acho. Eu acho que a comunidade literária tem um potencial muito grande e me entristece muito ler respostas tão óbvias e escancaradas. Enfim, então acho que já tô divagando bastante, mas eu queria só fechar com isso, de que nem tudo precisa... A última frase que eu escrevi foi isso, nem tudo precisa ser dito. Meu ponto é que quando você consegue escrever uma boa história, contar uma boa história, você não precisa dizer o que você quer que o seu autor ou que o seu leitor aprenda. Assim, na minha humilde opinião, né? De novo, eu não tenho nenhuma formação acadêmica nessa área, mas meu ponto é esse. Os meus livros favoritos, que me fazem sentir muito e pensar muito, são livros que me deixam na dúvida, que me fazem pensar. E eu não tô falando... Eu citei grandes clássicos da literatura, mas eu não tô falando de grandes clássicos. Inclusive, eu brigo muito com meu irmão por isso. Meu irmão só lê clássicos. Eu, no momento, inclusive, tô lendo 7 Anos Entre Nós. É um romance, assim, água com açúcar. Eu leio de tudo, assim, exceto desenvolvimento pessoal, porque eu tenho princípios. Mas eu consigo aprender muito em várias coisas, assim, sei lá, você pegar Harry Potter. Harry Potter é uma literatura infanto-juvenil que te ensina tantas coisas e ela não traz mensagens óbvias na sua cara. Te faz pensar. Não tô falando que você precisa, a partir de hoje, ler só clássicos, não é isso. É só um apelo, assim, nenhum grande autor vai ler esse vídeo, obviamente, mas é um grande apelo de que nós não somos burros, sabe? Os nossos leitores temos senso crítico, capacidade de pensar, apesar de tudo que está acontecendo nesse mundo insano nosso, com TikTok, não sei o quê. Eu espero e acredito fielmente que a gente ainda tem capacidade de pensar, então, por favor, nos deixem pensar. Não digam tudo, deixem entrelinhas, nos permitam criar conclusões. Não tenham medo de que nossas conclusões sejam sem fundamento, que não coincidam com as que você pensou ao escrever.
a beleza da literatura, que é essa arte tão maravilhosa, é gerar discussão, as conclusões vão ser diferentes e isso é a magia da literatura. Por favor, não estraguem isso com discursos óbvios só para pregar um ponto e ter um trechinho publicado no Twitter. Enfim, é isso, nem tudo precisa ser dito. O que soa bem hipócrita da minha parte, já que eu falo muito, né? Sou muito prolixa. Já falei bastante. Se alguém leu esse livro também, me conta aqui o que achou, eu vou adorar ler. É isso, um abraço, até o final de dezembro.